Então vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui à nossa revisão. Nós vimos que o período composto é aquele constituído por mais de uma oração. Se tiver mais de uma oração, nós chamamos de período composto. No período composto, por coordenação, as orações elas se ligam pelo sentido, mas não há uma dependência de uma para outra. Uma oração não depende sintaticamente uma da outra. Então nós podemos dividir essas orações coordenadas em assindéticas e sindéticas. No caso das orações assindéticas, são aquelas que não possuem conjunção. Não há necessidade de uma conjunção para ligar uma oração à outra. Por exemplo, trabalhou, sempre irá trabalhar. Nesse caso, trabalhou é a primeira oração. Sempre irá trabalhar é a segunda oração. Não houve nenhuma conjunção ligando uma oração à outra. Aí nós chamamos de assindéticas. Aí nós temos os casos das orações sindéticas. Nesse caso, para ligar uma oração à outra, necessita de uma conjunção. Quando eu pedi para vocês copiarem esse quadro, é justamente para que vocês tenham essas conjunções no caderno e tenham essa compreensão ao realizarem alguma atividade ou para compreenderem melhor. Aí nós podemos dividir em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Exemplo, podem acompanhar aí na listinha que vocês copiaram, no quadro que vocês copiaram. As orações aditivas, né? A classificação das coordenadas sindéticas aditivas. E, nem, mas e também. Exemplo, nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Nosso amigo não veio. Primeira oração. É uma oração porque aparece o verbo aí, veio. Então é a primeira oração. Nem mandou notícias, segunda oração. Mandou é o segundo verbo que aparece aí. Então nós temos duas orações, período composto. O nem é a conjunção que está fazendo a ligação entre essas duas orações. Nesse caso, nós chamamos de período composto, né? Existem duas orações, dois verbos, e o nem é a conjunção que está fazendo essa ligação. É sindética, pois aparece uma conjunção ligando as orações. Adversativa, nós temos mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Exemplo, ele era muito rico, mas não era feliz. Tá vendo que teve a ideia de adversidade? Primeira oração, ele era muito rico. O verbo aí aparece, era, né? É o verbo que aparece aí. Mas é a conjunção que liga as orações. Não era feliz, aparece outro verbo aí de novo. Era, é o mesmo verbo, mas aparece em orações diferentes, certo? Então, houve uma conjunção ligando essas duas orações. E essa conjunção, ela dá a ideia de adversidade, né? Era rico, mas não era feliz. Houve uma ideia de adversidade nessa oração. Alternativa, ou, ora, quer. Exemplo, ora o tempo melhora, ora recomeça a chover, não é mesmo? Então, o que está dando ideia aí de alternativo, né? Tá dando, uma hora chove, a outra hora não. É essa conjunção ora, que ela aparece no início e no meio aí das orações. Então, nós temos uma oração, e nesse caso aí, ela é alternativa. O outro exemplo é conclusiva. Portanto, logo, por isso, pois. Este cavalo, um exemplo, este cavalo é bravo. Portanto, tome cuidado. É a conclusão que chegou. Se o cavalo é bravo, deve-se tomar cuidado. Então, a conjunção que dá essa ideia conclusiva aí é a conjunção portanto, certo? Explicativa. Por quê, que, pois. Proposto ao verbo, né? Logo após o verbo. Por exemplo, volte logo, porque amanhã será tarde. É a explicação que eu estou dando, porque você deverá voltar logo, né? O porquê está explicando a frase anterior. Então, nesse caso, é explicativa. Ok? Até a próxima aula.